Temos falado sobre o caminho do equilíbrio. Domingo passado começamos essa série de mensagens que tem esse tema para pensarmos juntos alguns temas que precisam de uma atenção especial, mas certamente a gente também não esgota o assunto, mas a gente precisa colocar de modo muito interessante e didático para os irmãos qual é a posição que nós cremos, a posição diante do que a Bíblia nos expõe e como entendemos. E falamos domingo passado sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, o livre-arbítrio, ou livre escolha, há outras maneiras de ser dito também. E se você quiser mais detalhes, você pode buscar no nosso YouTube. Hoje vamos entender e se na soberania de Deus e na responsabilidade humana nós vemos uma maneira tão, às vezes o tema parece contrastante, mas tentamos mostrar que isso se aplica de um modo que nossa mente às vezes não compreende, mas que elas acontecem como duas pernas de um caminhar. E são como duas faces da mesma moeda, porque Deus, Ele não vai se responsabilizar pela parte do pecado humano, pelas escolhas erradas que o homem faz. Ao mesmo tempo, Ele não perde sua soberania. Ele está dominando todo o universo. Ele é Deus. E falamos sobre isso. Hoje vamos trazer um tema que talvez tenha um certo paradoxo algumas horas, mas é muito pouco provável isso. E talvez só em algum exemplo, mas propriamente ele nos carrega uma reflexão, porque enquanto para a nossa vida nós pensamos o que nos guia, o que nos orienta nas nossas decisões, no dia a dia, certamente, às vezes o discurso de um cristão, sobretudo moderno, ele vai dizer de cara, é a Bíblia que nos guia. É a Bíblia que é a nossa única regra de fé e o quê? E prática. Você já ouviu isso? Você já disse isso aos montes? E está 100% correto. Já estou dizendo minha posição. 100% correto. Mas nós não podemos fechar os olhos que alguns cristãos vão dizer isso, verbalizar isso, mas não vão agir assim. E está certo ou errado? Está errado. E eu quero alertar você. Talvez o tema hoje é mais para alertá-lo, porque você já sabe que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você já sabe. Mas talvez enquanto eu fale aqui, você perceba que algumas horas na sua vida você não tem entendido assim no dia a dia, na prática. E isso é terrível, irmãos. É terrível. Isso não poderia acontecer. E aí, quero trazer essa reflexão, já me posicionando desde o início, para que você já comece sabendo o que nós precisamos dizer. E vou trazer alguns textos. E quero que você me acompanhe. Primeiro, 2 Timóteo capítulo 3. Verso 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Esse não é o texto ainda que vou usar para os nossos pontos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabendo, então, irmãos, que esse texto, ele nos assegura que a Escritura, ela é dada por Deus, há uma inspiração divina, embora foi escrita por homens, sabemos que Deus os inspirou, que toda a palavra
é a palavra de Deus. A nossa Bíblia, que hoje temos, ela é a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus. Agora, pasme, irmãos, você vai perceber talvez que às vezes não tratamos no dia a dia desse jeito. E volto a dizer, erro nosso. Erro nosso. 2 Pedro 1, verso 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem move, irmãos? O Espírito Santo. Homens falaram. Aqui está descrevendo como foi elaborada essa escritura. É palavra que é de Deus, escrita por homens. Lembra das duas faces da moeda? É interessante isso. Perceber que é uma palavra divina e humana no sentido de escrita. E 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: por isso também nós, sem cessar, damos graças a Deus, pois ao receberem de nós a palavra da mensagem de Deus, vocês a acolheram, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual também atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, irmãos, 3 textos muito claros. Não nos resta nenhuma dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia, ela deve ser a nossa única regra de decisão, a nossa única regra de pensarmos e nos alinharmos com ela. Nada do que se diga contrário a isso deve ser levado em consideração. Mas muito cuidado, muito cuidado. Eu ouvi a Luiz Saião, e Saião tem umas maneiras interessantes de ver ainda alguns detalhes. Ele disse assim: a referência da vida de uma pessoa que está em sintonia com Deus é a palavra revelada de Deus. Mas se essa palavra é mal lida e mal interpretada, não compreendida adequadamente, aquilo que é a palavra de Deus se torna a palavra do diabo. Quem entendeu o que ele disse? Entendeu? Ou seja, se você tem a palavra de Deus, mas se você não a estuda, se você não a interpreta como ela foi gerada, como ela foi inspirada, tirando do contexto, fazendo um uso sem cuidado, sem estudo, sem uma boa profundidade mínima para você entender o que o autor estava dizendo, para quem estava escrevendo, mínima. Se você não faz assim, muito provavelmente essa palavra deixou de ser de Deus naquele momento, porque ela vai estar sendo distorcida. Não é mais palavra de Deus. Pode parecer, mas virou palavra do diabo, modificada pelo homem. Isso é um cuidado muito importante que precisamos ter. Essa palavra, na verdade, não é de Luiz Saião, é do padre Antônio Vieira. Ele quem disse isso. Bom, mas eu disse a vocês que era palavra e uma outra coisa. A experiência. A experiência. O valor da experiência. A experiência, eu preciso dizer, irmãos, que é algo tremendo. Se você tem uma experiência com Deus. Se a vida te trouxe maturidade. Tem coisas que você faz hoje, ou deixa de fazer, e antes você agia de um modo diferente. Por quê? Porque você é mais experiente hoje. Porque você já teve experiências com Deus. Porque você já teve experiência com a vida. Então, algumas horas, as pessoas decidem, não com base na palavra, mas com base numa experiência que você passou. O ideal não é isso, a gente sabe disso. Nem toda experiência, ela vai reproduzir algo bom em você. Ponto. Então, muito cuidado com as experiências. Elas devem ser jogadas fora
Não. Elas podem nos alertar para algumas coisas. Elas podem simplesmente fazer você constatar na vida diária o que a Bíblia já nos tinha dito. E isso é ótimo quando isso acontece. E elas podem trazer momentos marcantes para vocês. Eu vou contar alguns. Isaías capítulo 6. Que experiência Isaías teve? Vou falar dois lados disso, já já. Que experiência! Uma experiência tremenda com Deus. Isaías viu o Senhor assentado no trono, anjos voando, querubins, dizendo santo, santo, santo. Já preguei sobre isso aqui, irmãos. Que experiência tremenda. Pedro também teve experiência com Deus, viu a multiplicação dos peixes ali, viu que era o Senhor, pulou na água, se despiu, pulou na água e foi atrás do Senhor. Pedro andou sobre as águas. Você pode pegar uma experiência dessa e jogar fora? Embora seja Bíblia também, né? Não é Bíblia? Não está escrito na Bíblia? Mas perceba a experiência, enquanto Pedro, que experiência, a gente pode dizer, Pedro, isso aí não serve para nada não na tua vida. Como assim, irmãos? Espera aí, calma. Pedro teve uma experiência tremenda com Deus. Agora, como precisamos cuidar disso? O que nos baliza? Jamais a experiência, irmãos. Eu vou explicar por quê. Calma aí. Mas a experiência não é de se jogar fora, porque a experiência, ela marca a nossa vida. A experiência nos traz maturidade. A experiência produz frutos, sobretudo se ela for uma experiência com Deus. A experiência nos faz refletir. A experiência com Deus é importantíssima. Tenha experiências com Deus. Amém, irmãos? E eu vou dizer mais, se você não tem experiência com Deus, você está perdendo algo fantástico. Você precisa ter no ordinário e no extraordinário. Falou-se sobre isso na escola bíblica. Aliás, se você não está vindo na escola bíblica, você está perdendo. Hoje foi uma aula maravilhosa com o pastor André, e ele deu 2 spoilers do que eu ia dizer hoje. Ele vai entender já já. E eu falei hoje de manhã. Mas muita calma nessa hora também, irmãos. As experiências não são iguais. A sua experiência certamente não vai ser igual à experiência de outro irmão. E como isso se ajusta, né? Por isso mesmo, é exatamente por isso, uma das razões, que ela não pode ser o fundamento na nossa tomada de decisão. Ela precisa ser algo acessório, para você submeter isso ao crivo da palavra, compreendê-la à luz da palavra, e saber se você guarda isso, ou se você joga fora, que pode ser coisa da sua cabeça também. Tem experiências, e eu vou falar aqui. Bom, tem muita coisa hoje, irmãos, mas deixa eu então no meu texto base, porque embora hoje de manhã a gente viu Atos capítulo 20, e Paulo pregou até meia-noite. Os irmãos entendam, né, Bíblia? Eu estou sendo bíblico hoje. Hoje eu posso ficar muito livre, pregar até mais tarde. Amém, irmãos? Mas tem um outro lado que alguém poderia dizer, pastor, mas ele demorou tanto, pastor, que um jovem caiu da janela. Eutico, faça isso não. Aí eu vou dizer, argumentando, não tem janela aqui não, irmãos. Brincadeira, mas vamos lá. Texto base, Esdras capítulo 7, versos 6 a 10. Esdras capítulo 7, versos 6 a 10. Esse texto eu já li um dia desse aqui, em uma das mensagens, mas eu quero que você leia comigo. Diz assim a palavra do Senhor: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que lhe havia pedido. E também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel,
dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Agora muita atenção, verso 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém, irmãos? Quero que você feche seu olho, peça a Deus para falar com você. Rapidamente, peça isso. Feche mesmo, faça essa oração. Deus, em nome de Jesus, nossa oração nessa noite é esta: que seja a tua palavra inspirada, tocando no mais íntimo de cada um de nós, que possa fazer uma mudança em algo em nossa vida hoje. Aquilo que o Senhor deseja, que esse propósito se cumpra hoje. Abrimos o nosso coração para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O filme que levou 2 Oscars, Apollo 13, 1995, Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris. Quem assistiu esse filme? Muita gente viu, né? Uma nave contando a história. Em meio à crise no espaço, os astronautas não confiaram mais nos seus instintos ou nas suas sensações. Eles voltaram os procedimentos a uma lista de checagem. Eles balizaram o que eles estavam precisando com uma lista de checagem, uma instrução que foi repassada e repassada. Instruções testadas. Foi a obediência ao manual que os trouxe de volta para casa. E a vida espiritual, cercada de experiências e emoções, precisa, perceba, de um manual seguro. A palavra de Deus, como a única referência capaz de guiar em meio a crises, confusões ou em um dia normal. Vivemos essa cultura atualmente de muitas experiências, né? Histórias comoventes, pessoas pressentindo algo, tendo sonhos, tendo visões. Vídeos curtos da internet trazendo algumas experiências, frases de efeito que às vezes ficam mais vazias do que a pessoa que escreveu pensou. Nada disso é necessariamente mal, mas eles não podem ser um critério confiável para nossas vidas. Amém, irmãos? A Bíblia nos oferece esse critério. Pelas razões que já coloquei, mas 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinem tudo, retenham o que é bom. Numa instrução ordenada do Senhor ali, através de Paulo aos Tessalonicenses, várias coisas, uma delas é essa: vejam tudo, retenham o que é bom. E aí a gente chega a Esdras, esse texto que a gente leu, 5º século antes de Cristo, é a contemporaneidade para Esdras, e esse livro ele se passa num período muito difícil para o povo de Deus, o exílio. Por muitos anos, Jerusalém, a capital, você sabe, e o templo ficaram destruídos, centro de adoração, mas destruído. E o povo cativo, Babilônia. Depois, quando o Império Persa vence a Babilônia, o rei Ciro permitiu que então os judeus começassem a voltar para a sua terra. Uma obra divina, através de um imperador ímpio. E eles começam a reconstruir o templo. Esdras então narra esse retorno e mostra que Deus
soberano na história, abre portas, move reis para cumprir seus propósitos. Para quem nunca ouviu essa história, pense assim: Deus está trazendo de volta um povo ferido para reerguer sua casa, sua fé e sua identidade. Não apenas prédios, mas um modo de vida centrado em Deus, centrado nele mesmo. Esdras apresenta então duas etapas. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel, o altar é restaurado e o templo começa a ser reconstruído. Apesar de muita oposição, anos depois entra em cena Esdras, esse sacerdote, escriba, autorizado pelo rei Artaxerxes, quase não sai, né? Cuja missão não era erguer paredes, não era mais a missão de Esdras isso aí, mas formar pessoas pela palavra de Deus. A marca de Esdras está resumida no seu propósito de vida, o que já lemos, porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Então Esdras organiza o culto, estabelece liderança comprometida, confronta pecados que afastavam o povo de Deus e chama todos ao arrependimento e à obediência. Em outras palavras, irmãos, Esdras conduz uma reforma espiritual. Volta às Escrituras, prática diária e transformação do coração. É tudo que a gente precisa. Voltar às Escrituras, prática diária e transformação do coração. A importância então de Esdras para a história, para a nossa fé, para a gente compreender isso, é mostrar que a verdadeira restauração começa por dentro, quando o coração volta a se dedicar, a buscar a Deus, buscar as Escrituras. Reconstruir o templo era vital, mas sem uma mente renovada pela palavra, o povo voltaria aos mesmos erros. Então Esdras nos ensina essa trilha poderosa: estudar a palavra, praticá-la e ensiná-la. É sobre isso então que eu quero trazer, essa fé que amadurece, essa comunidade que se fortalece e essa adoração que volta ao centro, porque se dedicou à palavra. Amém, irmãos? Muito bem. Primeira coisa então que eu quero destacar é: busque a palavra de todo o coração. Enquanto eu vou falar nos pontos, eu vou trazer à tona a palavra e a experiência. Busque a palavra de todo o coração. Veja o texto: porque Esdras pôs no coração um propósito de buscar a lei do Senhor. Explica muita coisa na vida. É o porquê muita transformação acontece ou deixa de acontecer quando não acontece isso. Um propósito claro quanto à palavra. Eu vou buscar a palavra do Senhor, foi o que Esdras colocou no coração. Eu vou buscar o que o Senhor escreveu para mim. Mais que isso, eu quero buscar, eu amo buscar, eu busco e eu vou ensinar ainda. Esse é o desejo. Definitivamente, irmãos, isso faz parte da minha vida e tem que fazer parte da sua vida também. Eu quero mostrar com isso, com essa palavra. Como diz a música: como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte e nunca será tirada. Você sabe do texto. Quando alguém dispõe o coração ao propósito de buscar a palavra, buscar o Senhor, quando põe o coração à diligência de conhecer a palavra, conhecer o Senhor, coisas vão acontecer. Que coisas? Primeiro, uma mudança de mente. 4 ou 5 coisas rapidamente. Paulo disse em Romanos 12, verso 2 em específico: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente,
E aí a gente vai experimentar a vontade de Deus, boa, agradável, perfeita. Irmãos, é renovar a mente. Como eu posso renovar a mente? Com a palavra. Deixando de consumir o lixo do mundo, mas sendo influenciado pela palavra. Como transformar ainda? João 17:17. Olha a dica aí do Senhor Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é uma dica fantástica para nós. Já mostra o peso que a palavra tem. A gente é santificado na verdade. E a palavra do Senhor é a verdade. Então quando você lê a palavra, quando você se alimenta da palavra, a santificação começa a acontecer inevitável em você. 1 Pedro 1:23. Pois vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ela não muda, irmãos. Ela é permanente, ela é viva. E aí a gente podia ler mais, mas olha uma coisa, além da transformação da mente, dessa vida sendo santificada, a gente ainda pode pensar em uma mudança relacional. Edifica o outro. Quando buscamos a palavra faz isso. Colossenses 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Louvem a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em seu coração. Olha, essa é uma maneira da gente enriquecer a vida do outro, com a palavra. Acontece que muita gente compartilha qualquer outra coisa, menos a palavra. Eu poderia ler outras coisas, mas quero ainda falar sobre uma mudança também na nossa fé. A palavra faz isso. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de Cristo. É a palavra que aumenta a nossa fé, irmãos. Nós precisamos compreender isso, nos alimentar dela. Fortalecimento também da nossa identidade vai acontecer. Uma identidade em Cristo. João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32 diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Olha a identidade de discípulo. Se você permanece na palavra, essa identidade é fortalecida em você, e você ser seu discípulo. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Uma mudança de discernimento. Olhe quantas coisas a palavra faz. Quando estamos cheios da palavra, nos enchemos dela. Distinção no pensamento e no propósito. Isso é para mim, ou isso não é para mim? Como é que eu vou entender isso? Quando a gente está cheio da palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você está com coisa no coração, não sabe se aquilo é de Deus, submeta a palavra, encha-se da palavra, veja o que a palavra diz sobre aquilo. A palavra vai entrar e vai discernir, vai separar o que é de Deus e o que não é, vai fazer você entender, discernir espiritualmente. Tudo isso, claro, com a ajuda do Espírito Santo, mas é a palavra inspirada. Nos enchamos da palavra, isso vai ser diferencial em nós. E ainda uma mudança na segurança do caminhar. É luz para as minhas decisões, os meus passos, lâmpada. Salmo 119, 105, você sabe de cor. 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada, ela ilumina o meu caminho.
Isso precisa estar muito claro, irmãos. Não há outra história. Pois Esdras dispôs no coração de buscar ele tinha um propósito, irmãos, de buscar a lei, buscar a palavra. Está ali, é uma entrega deliberada, é conhecer intencionalmente. Eu vi essa palavra essa semana, intencional, né, Arthur? Ser intencional, buscar incluir, meditar e entender, não só ler, mas ser intencional em absorver a palavra. Buscar também é desejar, como crianças recém-nascidas desejam puro leite espiritual. 1 Pedro 2,2. Você viu o bebezinho na minha mão? Já já vai estar aos berros querendo mamar, não é verdade? Olha que instrução linda Pedro nos dá. 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas desejem o puro leite espiritual. Precisa ser assim. Se não estamos desejando, estando sem fome da palavra, certamente a gente vai estar enchendo a barriga de outra coisa. Percebe? Está sem fome, está enchendo com outra coisa. Peça a Deus apetite pela palavra. Desejo sustenta disciplina, e a disciplina ajuda no desejo, uma coisa ajudando a outra. É isso, irmãos. E sobre a experiência, sobre o fato de buscar a palavra, e o que a gente pode dizer? Algumas frases importantes. Eu via Marcos Botelho também falando, e ele disse assim, uma frase que a gente escuta muito no seminário, inclusive, várias vezes: a experiência pessoal jamais pode ser o ponto de interpretação na Bíblia, mas a Bíblia que precisa ser a base de interpretação da experiência pessoal. Nós precisamos compreender isso. Tem gente que não busca a palavra e busca experiências transcendentais. Deixa eu dizer algumas coisas aqui. Às vezes não está nem baseado na palavra, mas é isso. Tem muita gente que, inclusive dentro da igreja, que na teoria diz isso: a palavra é minha única regra de fé, mas na verdade usa errado a Bíblia. Preste muita atenção no que eu vou dizer. É sua experiência com a Bíblia, e ela pode estar errada. A sua maneira, a sua prática, você não estuda a Bíblia. Se isso acontece, complica a sua vida. Ah, eu fiz uma vez, pastor, e funcionou. Opa! Não estudando a Bíblia. E aí alguns são as experiências místicas, né? Saião falando sobre isso, ele falou de uma família que sentiu, essa palavra sentir, tenha calma, viu, com ela. Sentiu que devia pedir dinheiro emprestado a um agiota. E você já pode imaginar o que é que aconteceu com essa família, né? Entrou pelo cano. E ainda pode dizer: meu irmão, Deus está nesse negócio. Opa! Vamos com calma. Tem gente que toma decisões complicadas a partir de uma experiência mística. Achou que aquilo era Deus falando. E não necessariamente foi Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus não fala de um modo sobrenatural. Eu creio. Deus já me falou de maneiras super interessantes. Já compartilhei algumas aqui. Mas a gente sempre tem que ir para o crivo da palavra. Olha, não é porque temos 2 ou 3 personagens na Bíblia que sonharam e foi Deus falando, o sonho vinha de Deus, que você vai ter um sonho, fica impressionado com esse sonho e foi Deus que falou para você. Oi, calma. Pode ter sido só pizza demais na noite anterior, ou um remédio que você está tomando que mexe com tudo a sua cabeça, e você está com uma experiência fantástica, achando que é Deus ministrando para você. E muito cuidado. Às vezes o sonho não tem nada com nada. Outros têm o que eu chamo de moda gospel. Botei aqui como moda gospel. Até assim,
é aquele que diz, olha o perigo. Ele vai onde está muita gente. Ele vai naquele culto, que tem muita gente, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Já pensou em algumas igrejas aí, né? Pense não, irmãos. Calma. Eu estou sentindo, e o líder vai dizendo assim, eu estou sentindo que tem um irmão aqui que precisa largar o fumo. Olha, está vendo? Deus falou. O outro diz, eu entrei aqui e eu sei, Deus me falou que tem um homem sendo grosseiro com sua mulher. Meu irmão, no universo de 3.000 pessoas, se não tiver um homem sendo grosseiro com sua mulher, esse povo é muito crente. Daí a pessoa vai pela maioria, né? Onde está a multidão, a pessoa vai. Experiências. Deus me falou lá. Deus me falou. E se você for o cara que estava grosseiro com a sua esposa, pronto. Aí você vai para aquela igreja agora, porque Deus lá fala. E não lê a Bíblia em casa. Está entendendo o perigo disso, irmãos? Tem um outro grupo que supervaloriza o passado ancestral. Ele viu o líder fazer. Ela tinha um avô que orava mudando a voz. Sabe quando o cara vem? Amantíssimo Deus. Eita, até cuspi aqui agora. Amantíssimo Deus e tudo. E começa a dizer algumas palavras. Ela ouviu o avô fazendo assim. E ela começa a fazer assim. Às vezes usa uma palavra, eu já vi uma criança orar. Eu digo, essa criança não sabe o que é essa palavra não. Ela ouviu alguém dizer essa palavra. Se eu perguntar, ela não vai saber o que é essa palavra. Experiências. Às vezes fica no subconsciente. Como a pessoa orava. Sabe aquela música? Eu participei já. E teve uma época da minha vida. Os batistões vão mexer aí. Que a gente terminava o culto assim. Finda-se este dia. Quem sabe me acompanha. Que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Faltou ainda o Amém. É uma bênção cantar uma música dessa, mas tem gente, olhe para mim, tem gente que essa experiência de ter o culto assim, se ela não cantar essa música no final do culto, e ela for para casa, ela vai dizer, hoje eu não vou dormir bem. O pastor esqueceu de cantar aquela música. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Meus irmãos, preste atenção, essas coisas acontecem. Acontecem. Eu fui para uma outra igreja que cantava o Tríplice Amém. Quem já participou da igreja que canta o Tríplice Amém? Se alguém esquecesse de cantar o Tríplice Amém, o culto não foi abençoado. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu lembro de um ensaio que a gente estava na banda muito tempo atrás. Olha, eu estou contando experiências do cotidiano, tá? Nós começamos o ensaio sem orar. Sem orar. Mas tudo crente. Estava tudo na bênção. Aí, lá para 20 minutos, 25 minutos, começou dois irmãos dizerem assim, não, essa música eu acho que não devia não, o outro devia, tem que ser essa. E começou tudo. Aí daqui a pouco alguém levantou-se e disse assim, sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque a gente não orou antes. Você acredita isso, meu irmão? Quer dizer que Deus não estava ali porque você esqueceu o rito de orar antes. Aqueles dois irmãos estavam brigando por falta de domínio próprio. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que é que eu estou balizando aqui com os irmãos? A experiência.
A experiência ditando na prática o que você tem que fazer. Se você não fizer daquele jeito, não está abençoado. Meu irmão, onde é que está isso na Bíblia? Antes de começar o ensaio, orareis assim. Não, pelo amor de Deus, orar é uma bênção. Mas o fato precisa ser melhor interpretado. Certamente, a gente precisa compreender. Aí a pessoa é crente, mas como é que a Bíblia funciona para ele? A Bíblia é o alívio imediato, ou energético, né? Está dando algo errado, daí eu busco um texto da Bíblia, vou ler um salmo, está dando algo errado, para eu ter um alívio. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que você buscar a palavra só quando está dando alguma coisa errada, para você ter o alívio, tem alguma coisa muito errada nisso. Você precisa estudar a palavra. Ou tem outro que é a Bíblia horóscopo. Já viu a Bíblia horóscopo? Recadinho mentalizado do céu, que é um telegrama de Deus. Ora e diz, Deus, fala agora. Aí abre. Quem não fez isso? Eu vou pedir para levantar a mão? Não, vou pedir não. Abre rapidamente para ter um recadinho do céu. Aí o pior é quando abre e diz assim, Senhor, o que é que eu devo fazer? Aí diz, e Judas se enforcou. Estamos no Setembro Amarelo e o cara abriu e Judas se enforcou. Não, me dá outra palavra. Aí o cara abre de novo, aí diz, vai tu e faz o mesmo. Meu Deus! Meus irmãos, a Bíblia, mal colocada na nossa vida, ela deixou de ser a palavra de Deus, passou a ser uma experiência mística qualquer, irresponsável. Preste atenção, olhe para mim, nunca mais faça isso. Nunca mais abra sua Bíblia assim e diga, Senhor, fala comigo agora. Nunca mais faça isso. Estude a palavra. Estude, amém? Eu estou quebrando alguns paradigmas aqui, viu? Mas eu quero que você entenda a besteira. Eu já fiz isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Isso não dá mais para a gente. Com a clareza que nós temos hoje. Com a maturidade de entender que a Bíblia precisa ser bem estudada. Não dá para ser essa experiência qualquer. Eu estou falando de várias experiências. Busque a palavra como ela fala com você. Buscando, orando e lendo, estudando a palavra. Né? Tem gente que tem a Bíblia amuleto. Ela é aberta no Salmo 91 em casa. E aí, segue. Por que eu estou falando sobre essas coisas? Não me interprete mal, irmãos. Não me interprete, mas a gente precisa crescer nisso. Precisa. A Bíblia, aí você dorme demais, não vem para a escola bíblica. Aí você não tem leitura em casa. Pelo amor de Deus. Vamos compreender. Porque não adianta o pastor vir aqui e ficar dizendo a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. E tu usa a Bíblia desse jeito. Tu entende? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu já posso ir embora. Olha, os bereanos, eles iam conferir. Eles iam lá. Atos 17. Você estudou comigo, com a gente. Os bereanos, Paulo pregando, apóstolo Paulo, irmãos, pregando. Os bereanos, peraí, vamos dar uma conferidazinha, se é isso aí mesmo. Vamos ver aqui. Tem razão, é isso aí. Então a gente precisa entender isso, essa disposição, né? E busque a palavra de todo o seu coração, mas com essa maneira, estudando a palavra. Fazendo a maneira certa e não de uma maneira irresponsável. Segunda coisa, irmãos, pratique a palavra. Pratique, eu vou andar mais rápido agora, mas eu precisava dizer essas coisas. Pratique a palavra. Esdras, então, pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la, ou seja, eu preciso praticar. E aí a gente já falou sobre isso algumas horas, mas olha, Tiago 1:22, esse verso decore. Tiago 1:22, decore a referência. Tornem-se praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Praticante da palavra,
não somente ouvinte, porque quando você é só ouvinte, você está se enganando. Está se enganando, vem todo domingo, aí está só ouvindo, não pratica, pronto, você está se enganando. Não sou eu que estou dizendo não, é a palavra. Então obedeça, faça nas pequenas coisas. Não é o crivo da palavra, a palavra não fala sobre perdão, eu tenho que botar em prática o perdão. Quem é o meu crivo? Você precisa orar, preste atenção, você precisa orar para ter uma experiência com Deus. Deus me tocou o coração, eu realmente preciso perdoar o meu pai. Oi? Como assim, irmão? A Bíblia fala para você perdoar. Você não precisa orar sobre isso não, irmão. Você já tem na palavra. Eu vou orar, porque essa mulher está me tentando demais. Eu estou pensando em adulterar. Eu estou pensando, mas eu vou orar, deixa eu orar aqui. Deus, eu devo adulterar ou não? Eu estou fazendo um exemplo absurdo para você entender. Mas tem gente que no dia a dia não conhece a palavra e nas mínimas coisas vai dizer, acho que eu vou orar sobre isso. E nem ora, né? Só diz. Eu estava conversando aqui com Deus, conversou com Ele mesmo, né? Com Deus nunca. Porque se a palavra já fala claramente sobre isso, que experiência você está tendo? Você está tendo experiência com seus 2 neurônios, meu amigo. Só tem 2 funcionando. Pelo amor de Deus, volte para a palavra. Volte para a palavra. A palavra já é clara sobre algumas coisas. O que é pecado. Não distorça a palavra. Faça a leitura, o estudo. Vai ter postagem de Rafa, cadê? De Rafa de novo dando lapada, né? Foi essa partezinha da lapada, Rafa. Irmãos, a gente precisa entender isso. Praticar a palavra é trazer as coisas simples que a Bíblia diz e você não perder tempo e começar a obedecer, fazer aquilo que está, botar na sua agenda e parar de dizer eu estou sentindo e começar a dizer está escrito isso, então eu vou fazer. Você não precisa sentir para fazer aquilo que Deus já está mandando claramente na palavra, não. Você precisa só executar, meu amigo. Faça aquilo que Deus está dizendo para ser feito. Obedecer traz estabilidade. E você vai entender que a vida com Deus é essa prática. Olha, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Daniel capítulo 1, verso 8. Ele decidiu firmemente não se contaminar. É uma decisão que a gente toma. Já preguei sobre Daniel aqui também. Orar a Deus naquele tempo que estava proibido orar. Mas assim foi. Aí a Bíblia diz para você ser bondoso. Efésios 4, 32. Ser compassivo. Aí você vai orar para ver se você vai conversar com aquele irmão. Ou se você deve, de repente, pegar suas camisas que você não usa mais e entregar para quem não tem. Irmão, você precisa orar para isso. Não precisa orar para isso. Ore para outra coisa. Para seu orgulho cair. Para você falar melhor. Para qualquer coisa. Pregar, ter a oportunidade de pregar. Crescer em Deus. Mas o que a Bíblia fala claramente. Não perca seu tempo orando por isso. Já obedeça. Porque isso é o que Deus quer de cada um de nós. Deus quer obediência prática, irmãos. Então busque a palavra de todo o coração. Pratique a palavra, que isso seja todos os dias. E por fim, não menos importante, ensine a palavra. Ensine, com amor e clareza inclusive. Ensine. Olha, Esdras ensinar em Israel os seus estatutos. Estava lá, era o desejo dele. O mesmo texto de Esdras 7:10. Ele se dispôs a ensinar em Israel. Aí você pode dizer, é porque ele era um líder, pastor. E você é o quê? Me diga uma coisa, você já leu mesmo a grande comissão? Mateus 28, 18 a 20, que você diz, né? Às vezes a gente recita isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora diz o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes ordenei. Me diz uma coisa. Essa palavra foi só para os pastores? É a grande comissão, irmãos. A comissão está aqui. É a gente ir, fazer discípulo, batizar e ensinar. Ah, pastor, não tem o dom do ensino. Meu irmão, mas você tem o chamado de Deus para compartilhar a palavra. Compartilhar o que a Bíblia diz, pregar a palavra. Se você lê a palavra com alguém, você já está ensinando essa pessoa. E você ensina com sua vida também. O ensino começa em casa. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Comece em casa, com os filhos, com a esposa, com as pessoas que estão ao seu redor. Tem que ser assim. Você está inculcando, você está ensinando. Isso é para os pastores, irmãos? Não, irmãos, é para todo mundo. É para você. Diga, eu preciso ensinar a palavra. Talvez você não tenha informação, né, treino, que isso é treino também. Não tem treino para vir para o púlpito. É possível. Tem chamados para isso também. Mas perceba, ensinar, você ensina até em casa, está aqui. Em casa para os seus filhos. Ensinar a palavra, ensinar. Então o ensino começa em casa, alcança a igreja. Colossenses 3,16, a gente já leu. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então ele começa em casa, se extrapola, vai para a igreja, vai para os irmãos, vai para os conhecidos. E ela estende-se a quem Deus coloca em nosso caminho. 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Ensinar, irmãos. Ensinar solidifica e multiplica a obra da palavra. Aí você está vendo o que a palavra diz sobre isso. Agora veja. Quando nós temos as experiências, eu disse a vocês que eu ia circular um pouquinho nessas duas coisas. Quando a gente tem experiências, pense também que você pode ensinar com a sua experiência de vida. Talvez alguma experiência que você teve com Cristo, com o Senhor, você partilhando aquilo, isso edifique a igreja. É possível que isso aconteça. Não necessariamente vai acontecer, mas isso pode ser que aconteça. Agora pense bem que isso não pode nos balizar. Mais uma vez, voltando sempre para fortalecer o que eu estou querendo dizer desde o início. Imagine Isaías, Paulo e Pedro. Se a gente pudesse botar os três, para cada um dizer como seria a experiência, né? E aí Isaías ia discutir com Paulo, com Pedro, e dizer assim, Isaías falando, um encontro com Deus tem que ter uma visão. Porque quando eu tive esse encontro, eu tive uma visão de Deus. Inclusive o seguinte, tem que ver os seres, tem que ver anjo gritando, santo, adorando. Se não for assim, irmão, não é de Deus. Isaías dizendo para Paulo. Essas coisas que eu penso, viu, irmãos? Se fosse possível. Aí Paulo ia dizer assim, que nada, meu. Você sabe o que é que acontece? Experiência com Deus mesmo, você escuta a voz do mestre, você não precisa nem ver. E vai ser, como é que vê que é uma luz tão forte? Essa tua experiência aí, Isaías, não foi de nada não. Porque a minha era tão forte que eu via que eu fiquei cego, meu amigo. 3 dias, tu ficasse? Tu não ficou cego, tu não tivesse experiência com Deus não, isso é coisa da tua cabeça. Eu fiquei cego, o povo viu que eu não estava vendo nada. Paulo conversando com Isaías. As elucubrações do pastor, viu? Aí chega Pedro na conversa. Ei, os dois estão errados aí.
Olha, Jesus, para ter experiência com Ele mesmo, você tem que ver o milagre acontecer. Quando você vê o milagre, você entende quem é Cristo. Inclusive, você pode participar do milagre. Eu andei sobre as águas. Vocês andaram? Eu andei sobre as águas. Irmãos, o que é que eu quero trazer com isso? Tem gente fazendo isso na igreja. Tem gente valorizando a experiência que teve com Deus. E eu não estou dizendo que não foi, viu? Pode até ter sido. E pode ter sido coisa da cabeça também. Tem muita gente assim. E aí bota isso como normativa para muita gente. Tem igreja que só dá o púlpito para quem tem experiência para contar. Você sabia disso? Ah, não teve experiência não? É o cara, ele fala o quê? Não, ele só estuda a palavra, pastor. Aí só estuda, viu? Só estuda. Ele só prega. Mas ele não tem experiência dele mesmo para contar assim para o povo, não. Ah, não. Vamos trazer aquele pregador, porque lembra que ele estava não sei aonde, ele viu uma luz, não sei o que, tudo. Irmãos, pelo amor de Deus. Tem igreja fazendo isso. A experiência tendo mais valor do que a palavra de Deus. Isso é um erro terrível. É um erro terrível. Tem experiências, volto a dizer, não estou negando que a experiência pode ajudar em algumas coisas, sobretudo se a experiência está na Bíblia, mostrando como foi fantástica a experiência, que experiência Isaías teve. Essa brincadeira que eu fiz, né? Claro, irmãos, uma brincadeira, mas para você entender a loucura que isso pode chegar, quando a gente supervaloriza a experiência em detrimento do que nos baliza na vida, que é a palavra de Deus. E aí, quero terminar, já até passei aqui do meu tempo, mas quero terminar lembrando isso. Busque a palavra de todo o coração, pratique a palavra todos os dias, ensine a palavra, que esse sua relação com a palavra seja de modo responsável, seja de modo profundo, experiências profundas, lendo, buscando, entendendo, compreendendo o que a palavra está nos ensinando, trazendo para a vida diária e mais que isso, ensinando para as pessoas. Essa é a experiência de Esdras. Essa deve ser a nossa experiência, está balizado com a palavra. E aí eu me lembro da frase final que eu quero trazer, termino com Dwight Moody. E ele disse: este livro, se referindo à Bíblia, afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Frequentemente, irmãos, aqueles que não estão tendo devocionais com Deus, de ler a palavra, de estudar a palavra, frequentemente estão abrindo uma janela gigante para uma vida de pecado, uma vida de afastamento de Deus. Ainda oram dizendo: Senhor, me dá experiências contigo. Experiência como? A maior experiência que você pode ter é você mergulhar na palavra, estudá-la, pedir ao Espírito Santo para falar com você, ler profundamente, buscar quem já estudou um pouco mais. Olha, me tira essa dúvida, mostra aqui. E isso servir para você como base real na decisão diária da sua vida. Amém, irmãos? Feche seu olho, peça a Deus que Ele faça isso ser verdade na sua vida, que você tenha experiências tremendas com Deus, mas sobretudo na palavra, experiências onde você busca estudar a palavra. Já é tempo. Como está a sua devocional? Já falamos tanto sobre isso, mas como está a sua devocional? Você realmente estuda a palavra? Se não, se arrependa desse pecado hoje e diga: Senhor, vou começar a estudar. Essa semana é a semana de mudança nisso, na minha vida. Oh Deus, em nome de Jesus, aqui está teu povo, Deus, e nós te pedimos que a tua palavra, assim como ela foi valorizada por Esdras, por aquele povo que ali ouvia,
Deus, queremos também levar a Tua palavra a sério. Queremos, ó Deus, ter a prática de estudar, buscar, de viver a Tua palavra e também de ensinar, de poder chegar a esse ponto, de dizer, olha, isso aqui eu já aprendi. Deus nos ajuda, que isso seja real na Igreja Batista da Orla. E experiências contigo, Senhor, também queremos ter, nos dá experiências, que elas possam apenas confirmar o que a Tua palavra já nos diz, e que sejamos, ó Deus, servos, como os irmãos de Bereia, que conferem tudo na palavra, que ela seja o nosso crivo, em nome de Jesus. Amém.